Olá, tudo bom? Meu nome é Ana, eu sou nutricionista, eu tenho um bebezinho de 1 ano e meio e esse aqui é o meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve e ativa o sininho para você não ficar por fora dos próximos vídeos. E o tema do vídeo de hoje é hiperlactação. Você já ouviu falar sobre isso? Você tá passando por isso agora? Ou você conhece alguém que já passou por isso? Então dá um like nesse vídeo, já deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que já passou por isso ou se você mesmo está passando por isso. E vamos conferir algumas informações sobre esse tema que é super importante e pouquíssimo abordado. A hiperlactação, ela é simplesmente a produção excessiva de leite. Então a mãe produz mais leite do que o bebê consome, do que o bebê mama. E muitas pessoas acham que isso é maravilhoso, que isso é ótimo para a mãe, é ótimo para o bebê, só que isso não é verdade. Muitas vezes essa questão da hiperlactação, ela causa problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, como a gente consegue identificar esse problema e perceber que ele está trazendo algum dano tanto para a mãe quanto para o bebê? Quando a mãe produz leite em excesso e o bebê não dá conta dessa demanda de leite excessiva, geralmente a mãe acaba ficando com os seios cheios de leite e isso causa grande desconforto para a mãe. Então a mãe pode ficar com os seios doloridos, pode ter vazamento de leite durante o dia e isso é muito desconfortável. Aqui em casa isso aconteceu comigo. Eu na verdade não achava que isso era um problema, eu não entendia que isso era um problema, até que isso começou a afetar o meu bebê, começou a afetar o Otávio. Então como que nós descobrimos esse problema aqui em casa? O Otávio era bem pequenininho, bem recém-nascido ainda, ele não devia ter um mês completo ainda, e ele começou a ter um refluxo absurdo, assim, um refluxo gigante. E a gente não entendia de onde vinha esse refluxo, né? A gente conversou com o pediatra, tentamos várias alternativas para tentar resolver esse refluxo, e o refluxo não cessava, né? A gente voltava no pediatra, ele continuava ganhando peso, ele estava super saudável, se desenvolvendo bem, mas o refluxo permanecia. E era um refluxo muito intenso, assim, era um volume de leite absurdo, né, que ele vomitava. E a gente não entendia o porquê que isso estava acontecendo, né? Fizemos uma restrição na minha dieta para verificar se não era nenhum tipo de alergia, que muitas pessoas me falaram sobre alergia à proteína do leite, enfim. Não vou entrar muito nesse assunto aqui nesse vídeo, porque eu acho que isso é um assunto um pouco mais delicado que a gente pode tratar em outro momento. Mas eu tentei de todas as formas descobrir qual era a origem desse refluxo e não conseguimos descobrir até que o Gustavo, que é meu marido, falava muito que o Otávio mamava demais, que eu tinha leite demais, que era muito leite pra ele, né? E eu comecei a notar que isso era verdade. Às vezes que eu precisava deixar leite pra ele, eu tirava leite com a bombinha, enquanto ele mamava em um seio, em torno de nem 10 minutos eu conseguia encher 150 ml com o outro seio, tirando na bombinha. Isso é um volume gigante para um bebê tão pequenininho. E o Otávio sempre foi muito guloso, então ele não tinha o senso de parar de mamar. Enquanto tivesse leite, ele ficaria ali mamando, né? E aí esse volume excessivo de leite causava refluxo nele, porque o estômago dele estava cheio demais. Então esse foi o nosso problema aqui. Nós solucionamos reduzindo o tempo de mamada dele e oferecendo um peito só por mamada. Então, eu pesquisei bastante sobre esse assunto quando eu estava vivendo isso e não existe uma recomendação muito clara, né? A recomendação geral é que a mãe ofereça um seio de cada vez para o bebê, então um seio por mamada. Esse é um problema que tende a ser resolvido com o tempo, naturalmente. Então, naturalmente, o nosso organismo vai se acostumando com a produção de leite de acordo com o que o bebê precisa, mas nem sempre isso acontece tão rápido. Eu demorei muitos e muitos meses para o meu organismo, na verdade, até praticamente o desmame do Otávio eu tive esse problema,
mas a gente conseguiu contornar ali por volta de os 3 meses de idade dele. Então, quando ele tinha uns 3 meses, a gente conseguiu entender qual era a necessidade de leite dele e reduzir um pouco o tempo de mamada, e fazer essa manobra de usar um peito só por mamada, de oferecer um peito só por mamada, e isso já ajudou muito o refluxo dele, já diminuiu muito mesmo o refluxo dele. Outro sintoma que afeta o bebê, no caso da hiperlactação, é a questão dos engasgos. E a gente não percebia, não notava que os engasgos do Otávio eram relacionados a isso. Então até ali os 2, 3 meses também, o Otávio engasgava demais na hora que ele estava mamando, sempre no início da mamada, e era uma situação que eu precisava parar de amamentar ele, tirar ele do peito, colocar ele para rotar, para que ele ficasse um pouquinho reto para ajudar, e aí só depois disso ele voltava a mamar. Então isso foi uma situação que prejudicou bastante, assim, dificultou bastante a amamentação ali até os 3 meses. E eu não tinha conhecimento prévio disso. Por mais que eu tinha estudado sobre a amamentação, por mais que a gente tivesse buscado muitas informações, a gente não sabia aqui em casa que isso era um problema. E isso afetou bastante, assim, esses primeiros meses. Depois que o organismo vai se acostumando, fica um pouco mais fácil essa questão de você dosar a quantidade de leite para o bebê, mas tinha situações que se eu ficasse o dia inteiro fora de casa, por exemplo, eu chegava em casa praticamente assim, explodindo de leite. Isso me atrapalhou bastante por um tempo. Mas a partir do momento que o Otávio parou de ter o refluxo e, enfim, continuou ganhando peso e saudável, isso já não era mais um problema para mim. Então, se você está passando por isso, conversa com o seu pediatra sobre esse assunto, verifique o ganho de peso do bebê, porque isso também pode afetar o ganho de peso do bebê. Em algumas situações, o bebê acaba rejeitando a mama porque o leite sai com muita pressão, né? O leite sai da mama com muita pressão, isso vai causar um desconforto para o bebê, ele vai engasgar ou ele não vai engasgar e vai recusar a mama. Então, às vezes, isso pode ser até um fator de recusa do bebê ali pro seio da mãe. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma situação realmente prejudicial para ambos, tanto para a mãe quanto para o bebê, e as pessoas não falam sobre isso. Sempre que você fala que você está com muito leite, todo mundo fala que é maravilhoso, que é ótimo, que bom, e nem sempre é assim, né? Depois de um período eu também passei a doar leite, então eu tirava leite em alguns momentos do dia que eu tava com excesso e eu armazenava para doar para o banco de leite aqui mais próximo da minha casa. Também é legal que você pode ligar no banco de leite e conversar sobre a sua situação. Eles são super receptivos e eles também podem te ajudar com essa questão da hiperlactação. Fora essa dica do banco de leite, tem outra dica relacionada à posição de amamentação do bebê. Então você pode fazer duas coisas. A primeira delas, amamentar mais reclinada, mais deitada, porque isso vai diminuir a velocidade da saída do leite. Então o leite vai sair mais devagar e aí vai ficar mais fácil para o bebê mamar sem se engasgar, sem se incomodar com o fluxo de leite. E a outra coisa é colocar o bebê mamando mais em pezinho, naquela posição de cavalinho, onde ele fica em pezinho, e aí ele tem um controle maior sobre a mamada. Isso também ajuda bastante e também vai diminuir essa questão do engasgo. Então essas são as coisas que vocês podem fazer se vocês estão passando por isso. Se você escutou de muita gente que isso não é um problema, não se sinta mal, porque isso é um problema sim. Se tá te incomodando, se você tá percebendo alguma coisa em relação ao seu bebê por conta desse excesso de leite, converse com o seu pediatra, converse com o seu médico, porque isso é um problema sim, mas ele é simples até de ser resolvido. A gente consegue contornar isso com facilidade. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo pra mim e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam ter acesso a essa informação, com amigas suas que não têm bebê hoje, mas que podem ter futuramente e você gostaria que elas tivessem acesso a essa informação. É isso, um grande beijo, tchau, tchau!